Estamos ao vivo da nossa primeira live, com um friozinho na barriga, mas vamos esperar mais um pouquinho para todo mundo conseguir entrar, né? E estar ao vivo com a gente. Temos mais uma convidada muito especial, né, Prof. Dene? Que vai ser chamada daqui a pouquinho, mas é para ser um papo gostoso e descontraído sobre educação positiva nas escolas, sobre como trazer um pouquinho disso, do respeito e do acolhimento para dentro das escolas. Então, eu já vou chamar a nossa convidada, que daí a gente dá mais uns minutinhos, então, para o pessoal conseguir entrar. Então, vamos lá. Peraí. Boa noite! Sim, Tudo certo, Profelo? tudo ótimo. Estamos aqui aguardando uns minutinhos para o pessoal conseguir entrar, mas muito empolgadas, né? Tava falando com a Prof. Dene o quanto esse tema é importante não só nas escolas, mas nas nossas vidas, né? Só que ultimamente vem sendo para as escolas. A gente está escutando muita coisa, né? De famílias, das crianças, dos professores, das direções, né? Então eu acho que é algo que acaba afetando todo mundo, né? Mas queria esperar mais uns minutinhos para ver se mais gente Sim, entra. sim. Vamos esperando um pouquinho mais. Isso. A gente tinha que ter convidado as crianças. Elas iam matar a saudade das três. É verdade. Mas essa é para os pais, né? Não adianta. Esse assunto é para os pais e para professores também, Sim. principalmente, né, gurias? Eu acho que a gente também veio num processo na Colorê da educação positiva. A gente sempre diz que é um caminho, né? Não é assim algo que a gente aprende e incorpora e coloca assim. É uma trajetória. E eu entendo que é algo bem novo e que pra gente também foi sendo construído aos pouquinhos e aprendendo e aplicando e fazendo e que deve gerar assim dúvida também em outras profs de direção, tudo mais, né? De pensar, mas como é que eu faço isso? O que que é isso? Como é que a gente pode fazer? Né? É um pouco diferente, assim, de método. Várias pessoas já me perguntaram. Eu gosto de falar, você percebe que eu já estou falando. Isso que eu estou sentindo falta de ver as pessoas que estão me vendo. Mas, enfim, ainda bem que a gente É se olha. verdade, Vocês mas vão já tem dando oi aí. comentários, já tem comentários. Daqui a Vão pouco a dando oi. gente fala. Mas já aconteceu comigo e com vocês também, com a Gé, muito mais deve ter acontecido, das pessoas perguntarem, mas o que que é educação positiva, né? E, Uhum. então, assim, é tipo Montessori? Não, não é tipo Montessori, porque não é um método que a gente vai Não. aplicar, Como um passo a aplica? passo. Então, essa é uma das maiores dificuldades, né? Mas eu acho que a gente pode ir começando, Elo, tá? Já temos pessoas muito especiais. Tem a Cris, que fez a caminhada terapêutica comigo, dando um oizinho. O Fafá de Garibaldi, falando Bem-vindo. bem-vindos, que além de profissionais ótimas, somos seres humanos maravilhosos. Obrigada, Fafá, por estar aqui com a gente. E quero dar uma boa noite, boas-vindas para quem está aqui com a gente. Quero dizer para já comentarem da onde que estão assistindo, né? Escrevendo. Então já comenta aí da onde estão vendo, para a gente conseguir ter mais contato com vocês, porque que nem diz a Elo, a gente não enxerga, né? Mas a gente sabe que vocês estão aí. Então já nos deixa bem feliz. E quero começar então apresentando as minhas convidadas, que graças a Deus eu bolei essa live com elas, a primeira. Porque o friozinho da barriga dá, né, Elo? Não adianta. Sim, aqui também, aqui também. Então, tenho aqui comigo a minha mãe, Prof. Dene, prof há mais de 40 anos, já trabalhou em escolas públicas, estaduais, privadas, fez magistério, municipais, fez magistério, fez faculdade em pedagogia depois dos 40. depois dos 40, que é um desafio muito grande. Então, vou deixar ela se apresentar um pouquinho, tá? Só que eu comentei com a mãe, a coisa não, né? A gente gosta de falar bastante. Sim. As coisas têm que ser meio curtinhas para dar conta de tudo. Entendi o recado. Fala um pouquinho de ti, mãe. Sim, prof, apaixonada, né, pela profissão.
Tenho 66 anos, 50 que eu sou prof, porque eu comecei com 16, e passei por todos os processos possíveis e imaginários, né? Desde caminhar 5 quilômetros para ir para a escola, de tamanquinho, e para depois, quando eu chegava na escola, botar um chinelinho ou uma sandalinha. Então, foram processos bem desafiadores, eu diria. Até E pandemia, também, né, Jenny? sim. E também temos, então, a nossa super convidada, Prof. Elo, amiga, parceira, ex-sócia, de tudo um pouco, né, Elo? Inclusive, foi minha aluna. É verdade, é verdade. Falando em escolas, né? Minha Temos primeira prof prof. e aluna na mesma live. Prof. Jenny, minha primeira prof. Elo, conta um pouquinho aí de ti. Então, queria agradecer o convite, né? Estrear essa sequência de lives, assim, que realmente, como a gente tá falando, é muito importante. Fiquei bem feliz. A gente trabalhou juntas, estudou juntas e trabalhou juntas por muito tempo. Agora é esse nosso primeiro período, né, já de não estar o dia inteiro trocando mensagem, então tá sendo um processo bem diferente. Então, fiquei também contente da gente poder seguir ainda, né? Se Uhum. apoiando e levando adiante tudo que a gente construiu ao longo desses anos. E aprendeu, né, Elo, também ao longo desse Isso. tempo. Eu não sou prof, formada, né? Como prof, eu sou bibliotecária, formada em biblioteconomia, mas quando a gente estava atuando na Colorê, né? Quando me perguntava, eu dizia assim: a vida me levou a ser prof. Nesse momento, a vida me levou a ser mãe. Então, acho que são caminhos que a gente vai trilhando, né? Ciclos assim. Então, agora nesse momento estou mais focada na maternidade, mas trabalhamos, então, eu trabalhei em biblioteca por 6, 7 anos, em biblioteca escolar, sempre gostei muito de biblioteca escolar e contação de histórias, então sempre tive contato com as crianças e com esse mundo da escola, os meus estágios foram voltados para a escola. E depois na Colorê, então, que a gente, né, teve, acho que todo mundo que está assistindo conheceu a Colorê, mas para comentar, né, era a escola minha e da Jack, a Dani também sempre trabalhou conosco. E de contraturno, a gente nunca sabia como se explicar o que era, né? Ah, é um contraturno, mas como tem os pequenos, para eles é a A escola primeira escola. principal, mas não é uma escola regular, não é uma creche. Então a gente estava nesse limbo assim de trabalhar com oficinas, de trabalhar com as crianças, de, né, auxiliar elas no desenvolvimento delas, principalmente. Então, esse foi o meu contato, assim, maior. Uhum. Então, bem-vindas, meninas. A gente já vinha falando, né, gurias, a importância desse tema, a importância da educação positiva, né? E como a Elo bem trouxe, vale a pena reforçar, não é algo que tu aplica, não é um método que tu aprende, é algo que tu vive. Não tem outra explicação para isso, né? E quando tu começa a viver ela em ti e ter esse autoconhecimento, ter essa visão, aí tu consegue levar para as outras pessoas e para as crianças, que é o mais importante, né? Mas queria dar um oizinho, que temos mais comentários. Eu ia A só Bru fazer um. Bassani, tu enxerga os comentários, Profelo? Sim, eu ia fazer um comentário. Se o pessoal que está assistindo quiser comentar assim, estou assistindo, sou prof, o motivo de estar assistindo, a gente consegue também, né, falar direcionado para os Isso. E até fazer perguntas, né, Elo? Assim, durante a live, pode fazer perguntas, porque a gente está aqui justamente para isso também, que essa troca é muito importante. Temos a Bruna Bassani, de Barbosa, nossa prof. A Duda Seibel, também aqui de Carlos Barbosa. A Cris, de Farroupilha. Eu acho que os demais são todos de Barbosa. Tem a Eliana, de Garibaldi, assistindo junto com a gente. Então, sejam bem-vindos e fiquem à vontade para botar de onde está assistindo, se tem alguma dúvida e o que está chamando a atenção nessa live, que foi o que a Elo trouxe. Gurias, queria começar com a gente pensando assim, num geral nas escolas, né? Queria que a mãe contasse um pouquinho como era na infância dela as escolas, e aí eu e a Elo entramos com como foi a nossa escola, né? A nossa infância, porque muda muito de geração para geração.
e como a gente percebe isso agora. Então, acho que tu começa contando um pouquinho como foi, como tu sentiu os professores, como isso funcionava. É que como eu, no início da minha educação, eu morava no interior. Então, eu tive professores ótimos, só que eram turmas multisseriadas, né? Várias turmas juntas. E, inclusive, quando eu comecei a trabalhar no município, nos primeiros anos de profe, também era multisseriado. Eu trabalhava com terceiro e quarto ano e com aqueles bancos enormes, que abria a tampa e colocava o material dentro. Eu já fui prof nessa época. Então, imagina na época que eu estudava, né? As coisas Foi uma mudaram caminhada muito, né, Dani? As coisas mudaram, muito. evoluíram muito, assim, tu vê? Questão de tecnologia, por exemplo, quanta coisa tu pegou, né? Uhum. E ter que Sim, teve que aprender nesse meio tempo a dar aula de diversas formas, E Com né? certeza, principalmente quando eu entrei na escola particular, eu tive que fazer curso de computação, porque na minha idade não existia esse tipo de coisa, né? Então foi uma caminhada mais difícil, assim. Mas tem uma coisa em mim que eu sempre quero saber mais, quero aprender, quero fazer diferente. E foi o que aconteceu que me fez conhecer a educação positiva, que foi a minha filha que me convidou para um congresso em São Paulo e que eu voltei de lá admirada, simplesmente. Elo, vamos contar um pouquinho da gente, assim, porque nós somos colegas por muito tempo. Quando tu foi aluna da mãe, eu não fui aluna da mãe, mas o quanto já tinha mudado isso de forma gigantesca, assim, né? Só que o que eu acho e que me dói bastante, assim, pensar e falar é que sim, mudou na tecnologia, mudou talvez nas classes, na forma que é os composta, recursos, os os materiais. recursos, os materiais. Mas tem muita coisa ainda que não foi mudado, né? Sim, Eu acho totalmente tradicional. que isso é difícil de pensar, né? Eu acho que a gente mascara talvez algumas coisas, por exemplo, antigamente era reguada, era ajoelhar no milho. Isso não se faz mais. Uhum. Mas uma coisa que a educação positiva também me abriu a cabeça é essa questão das violências invisíveis e que a gente faz isso nem por querer, mas porque Tem é que como dar a gente conta. recebeu e é como a gente replica. Fora tem que dar conta, né? Então, é o que a gente recebeu é o que a gente replica. A escola sempre foi assim, da prof pegar e dar um tapa na mesa para fazer a galera parar de falar. Uhum. Mas quando a gente Uhum. coloca assim, mas se eu tô numa reunião de negócios e aí o meu chefe faz isso, como é que eu vou me sentir? Eu vou gostar de Uhum. trabalhar lá? Eu vou me sentir bem Uhum. trabalhando lá? E né, é o que a gente vê muito assim de trazer a perspectiva da criança. Quem traz a perspectiva da criança? Ninguém, né, Elo? A gente só Então, enxerga a perspectiva do adulto, do professor, do diretor, e não é num papel de condenar essas pessoas, não, de não, de julgar forma essas pessoas, muito pelo contrário. É para ajudar a achar alternativas que a gente isso. consiga olhar a perspectiva da criança e os sentimentos, né? Que eu acho que a base da educação positiva é isso. Falando da minha relação com escola, né? Uhum. Sempre, a gente sempre estudou juntas, né? Eu tenho um carinho muito grande pela minha trajetória escolar. Então, todas essas dificuldades que a Dani teve, a gente, de questão de deslocamento, por exemplo, a gente não Sim. teve, né? Então, são muitas facilidades que aconteceram para nós. E tenho muito carinho por todos os professores, assim, né? Uhum. Então, a gente não tem, talvez, essas marcas, que nem eu disse, não tem Não. mais aquele castigo, mas invisíveis, elas ficam, né? Como hoje Uhum. em dia a gente percebe assim, eu tenho dificuldade de expressar o que eu quero. Mas como é que eu fui? Eu recebi, né, durante a minha infância, as pessoas que foram me educando, enfim, me davam abertura para falar o que eu queria, ou era reprimido? Uhum. E, de novo, Uhum. não é condenando. Não, 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 não é desse Foi papel. assim que aconteceu, e tudo bem, vamos agora atrás para fazer diferente. Sim, Né? A sim. Dani, a gente sempre fala, né, Dani, que teve uma situação que ela me xingou e a gente lembra até hoje, eu e ela.
porque eu era uma criança muito quieta e, enfim, não fazia nada, nem não falava, falava tudo que tinha que falar em casa. Tô falando agora, né? Eu digo que depois de velha eu comecei a falar, que antes não falava. E teve uma situação, né, Dani, que aconteceu assim. Então, como Uhum. marca a gente? Como marca? E sempre que me falam, ai, prof, referência, é a Dani. Pra mim é a Dani, ela sabe, eu Claro. sempre digo pra ela, né? É, sorte de quem trabalha com ela. Então, mas essas coisinhas marcam a gente, né? E não é que a Sim. prof nunca vai poder fazer isso, ou que a mãe nunca vai poder fazer isso, ou que nunca vai acontecer. Não é perfeição. Eu ia dizer, não é um lugar de perfeição, né? Isso, mas é um lugar da gente abrir um pouquinho a nossa cabeça para ver um pouquinho diferente. O que eu Uhum. posso fazer diferente aqui? O que eu posso fazer diferente ali? Sim, Né? sim. E que nem tu trouxe é esse autoconhecimento. Acho que o Uhum. primeiro passo para educação positiva é o autoconhecimento. Então, a gente não consegue obrigar ninguém a viver educação positiva, porque tem que ser genuíno. Sim, Tem que ter Uhum. um interesse, como a Dani trouxe, né? sim. Tu tem que viver a educação positiva, É. né? E é que nem tu diz, é um ciclo a longo prazo. Uhum. Não é bom, agora eu vou implementar a educação E acabou. positiva e deu. Vou Não, fazer um curso, vou voltar para a Isso. escola. isso, Passo claro, a passo, né, que a gente tá é, acostumado. a receitinha, É, né? é. Mas assim, ó, na verdade, o que me abriu bem os horizontes para a educação positiva foi o congresso. Porque lá a gente ouviu que a gente estava fazendo muita coisa errada. E a gente achava que era certo. Ah, é o cantinho do pensamento. Ah, o Semáforo. semáforo. Ou A vai ganhar tabelinha para quem comeu fruta. a estrelinha. Ah, só vai ganhar estrelinha se fizer isso. Então, isto está subentendido que só é bom quem Quem faz faz o correto, o né? Quem correto. faz E o às certo. vezes tu precisa fazer diferente. Tu Uhum. precisa, tanto que eu demorei muito para trabalhar na minha vida que uma árvore não precisa ser de tronco marrom e de folha verde. Porque eu era obrigado, era regra, Uhum. sabe? Uhum. Então é difícil para mim pintar uma árvore diferente disso, Uhum. né? Sim. E acho que a gente vem falar, né, gurias, de um lugar de quem fez isso. Quando a gente começou a Claro. colorir, a gente tinha o semáforo do comportamento, tínhamos o cantinho do pensamento, tínhamos essa questão de, só vai ganhar o lanche quem comeu a fruta, só vai ganhar a estrelinha quem fez a coisa certa, quem pintou certo. Então, eu acho que a gente tem que se colocar nesse lugar, né, gurias, de quem tá em constante aprendizado, porque a gente também não sabia que não era legal, né? E E acho que abrir isso de sim, posso fazer. Opa, existe algo diferente, aham. né? E queria comentar assim também, não é a questão de, então quem faz coisa errada também é bom. Porque parece que, então a gente tá, enfim, incentivando, não pode dar estrelinha para quem fez a coisa certa. Tá, daí quem fez a coisa errada. Só que daí a gente vai para o 8 ou 80. Acho que a questão não Uhum. é essa. A questão é a gente sair do comportamento e entender que o Isso aí. comportamento é uma comunicação. É a gente entender o sentimento que está ali envolvido. A gente tem que valorizar quem fez coisa certa. Com Tem, certeza. A gente tem tem. que dizer que legal, tu comeu fruta. Mas a questão é que a gente estava obrigando a comer a fruta para poder comer a bolacha. E não é Uhum. esse o caso. É a gente educar que comer fruta é bom porque faz bem pro teu corpo. É para ti Sim, que isso é bom, sim. né? E tu sabe que agora tu falando, eu me lembrei agora de um exemplo hoje que aconteceu. A mãe me trouxe que o meu primo foi muito mal numa prova de matemática. E foi muito legal a construção que a gente acabou fazendo juntas, porque inicialmente o que que se faz? Meu Deus do céu, que absurdo! Ele tirou 2 de 10, ele vai rodar, castigo, sabe? A nota tem um peso muito grande ainda, né? Tanto nas escolas, quanto na educação, quanto em casa, quanto na sociedade em Sim, si. porque é uma forma da gente medir resultado, né? Sim, a avó, querida, nos seus 70 e poucos anos, dava dinheirinho quando ele ia bem na prova. Sim. Então a gente não precisa ir muito longe. Uhum. Só que daí, quando a mãe veio me contar, ela me disse: o que que será que está por trás dessa nota? E é Uhum. aí o ponto, né, Elo? Bom, será que ele não entendeu a matéria? Será que teve um bloqueio emocional ali no meio, uma ansiedade? Porque
A nota 2, sim, não é boa, ok, e a gente deixa isso claro para ele, mas tem que Uhum, entender o que tem por trás disso, né? Que eu uhum, acho que gera todo o comportamento, na verdade, né? uhum. E também acho que não é um problema, ai, tá, então ele ganhou um dinheirinho porque ele foi bem. Não é problema, sabe? Porque às Não, vezes as pessoas querem problematizar muito as coisas e não é essa a questão. Por sim, isso que eu tô trazendo esse contraponto, né? Porque não é sim, esse problema. Tá, o nosso combinado é esse. Ah, quer dar o dinheirinho? Sim, beleza, mas é como tu conduz o recebimento desse dinheirinho. Como tu vai sim, conduzir quando ele tirar dois, ele não vai receber o dinheirinho. Como é sim, que vai ser essa condução? E pode ser que sim, também, ele foi mal porque não estudou. Pode ser, não sim, estudou. sim, sim, Mas vamos entender as coisas antes de sair podando, né? sim. E eu acho que, vem do lado dos professores agora, depois a gente fala um pouquinho, dos pais, né? Que a Elo é mãe de aluna e tu também foi, mas na questão dos professores, eu tenho certeza que muitos, né? Ai, mas eu tenho 22. Ai, mas é muito difícil. Ah, mas tem que ir contra a maré. E é exatamente isso, né, gurias? É abrir uma trilha que Não dá para nunca foi a romantizar. Não dá para romantizar. prova, né? Aham. Então, é remar contra a maré, sim. E Uhum. acho que se tu for um professor que consegue fazer uma coisinha, já é alguma coisa gigante, né? Sim, era o que eu ia dizer, assim. Não precisa fazer tudo diferente, não precisa arrancar todos os cartazes que eu tenho na parede agora. Uhum. Mas é o pequeno olhar que a gente muda. A gente estava falando, né, antes e em outras ocasiões também do porquê não. Como mãe, foi uma coisa que me tocou muito, assim, né, na condução com os filhos, mas na escola também, na Colorê também. Antes de dizer o não, porque o não ele é uma coisa Automático. difícil, automática, e é difícil para a criança lidar. É difícil para adulto lidar também, como não. É difícil a gente dizer ou não, é difícil a gente Com receber ou não, certeza. né? E quando a gente diz assim, não, nem pensar. Pô, não dá pra dizer não um pouco diferente? Ah, Sim, eu sim. entendo que tu gostaria muito de ir lá fora. É bem legal brincar lá fora, mas está chovendo, então não é possível, porque a gente vai se molhar e pode ficar doente. Uhum. Não é diferente ele pegar e dizer, nem pensar que ficar lá fora. Não, Sim. é diferente, recebe E diferente. aconteceu na Colorê, né, Elo, tu lembra? Porque eles queriam correr no tatame. Só que o tatame era um lugar menor, fechado, e realmente tu podia se machucar correndo, né? E aí, prof, porque eu quero correr, porque eu quero correr. Não, aqui no tatame não dá, é um lugar fechado e tal. Mas ainda eu posso correr lá fora? Não. Mas por que não? Né? O quanto a gente tem que se questionar. Tá, mas eu tô dizendo não, mas por que não? Porque Uhum. é da gente, porque é automático, porque lá fora pode correr. E uma coisa que, pensando agora, né, nessa questão do não, como a gente, os pais que estão ouvindo vão concordar comigo, com certeza, como tem momentos que a gente percebe assim como os nossos filhos nos dizem não o tempo inteiro. E aí tu quer botar a roupa, não, eu não quero. E aí a hora de não, eu não quero. E tomar banho, não, eu não quero. E é aquele não sem fim, e tu não consegue ir pra frente, e tu não consegue fazer nada. E aí uma coisa que a educação positiva me trouxe foi isso, assim, mas quantos não tu tá dizendo pra tua criança? Né? É uma coisa que a gente falou muito, né, Jair, e tu Uhum, nesse decorrer de colorir, assim, de analisar sempre a nossa responsabilidade. Não culpa. Culpa não é uma uhum, palavra boa, culpa coloca a gente em uma posição que não deixa movimento, né? Coloca a sim. gente em posição de vítima. Então, qual é a nossa responsabilidade nisso? Por que meu Uhum, filho está me dizendo tanto não? Qual é a minha responsabilidade? Será que eu posso dizer mais sim para ele? Será que eu posso colocar de outra forma? Ai, uma coisa que funcionava muito, né, comigo assim era: vamos correndo até o banho. Vamos junto fazer divertido a perspectiva da criança. uhum, uhum. Eu vou Acaba devagar, girando, tu me puxa de volta. acaba girando muito em torno disso, né? Ah, E agora eu queria também, né, Gurias, entrar um pouquinho na perspectiva do ponto de vista dos pais, que eu acho que é isso que eu tô recebendo, na verdade, nos atendimentos, nas rodas, nas pessoas que a gente encontra na rua, né, mãe, o quanto eles não se sentem ouvidos pelas escolas. O quanto essa conexão, essa relação tá falhando. E a gente sempre trabalhou em escola, em colorê, e sabe que existe um tripé muito importante, né? Que é a família, que é a escola e que é os professores. Então,
Isso tem que existir, né? Isso tem que... Senão acaba ficando capenga. Exato, Alguma exato. coisa cai, né? Alguma coisa cai. E eu acho que tá faltando muito essa comunicação, não porque as escolas não querem, mas porque elas não sabem fazer, Uhum. sabe? Elas não sabem ter essa escuta atenta, esse acolhimento, elas não estão conseguindo dar conta disso, né? Sabe que com relação a isso, eu estava pensando, se tu não conseguir, primeiro, fazer vínculo com a criança, segundo, fazer uma parceria bem boa com os pais, dificilmente tu vai conseguir fazer com que a criança aprenda alguma coisa. Sim. Impossível. Tanto que, às vezes, eu me encontro com pais na rua, as crianças automaticamente saem correndo e vêm abraçar a gente. Mas eu tenho saudades até de muitos pais, Uhum. sabe? Pela parceria que Sim, eu fiz na escola, sim, né? sim. Claro que a escola como um todo, não pode ser só prof e pai e alunos. Uhum. Sim. Mas a gente entende que é difícil, assim como é difícil, né, Muito. como eu já trouxe, como é que eu vou fazer com 20 numa sala de aula e aí um tá dando birra e aí eu vou largar os outros 19 para atender a birra daquele um que tá jogado no chão. Então a gente entende que tem outra questão e a educação positiva encaixou muito bem na Colorê, né, gurias? Porque quando a gente abriu a escola, a proposta era primeiro fazer diferente, né? A A ideia é proposta se encaixava muito, né? Com a educação isso, positiva, sem a gente conhecer a educação que era, o positiva. primeiro era fazer diferente, o segundo era turmas pequenas, e então a Uhum. gente tinha assim poucos alunos para muitas profs às vezes até, né? Ter esse olhar diferenciado e para quando alguém estivesse numa crise, quando alguém estivesse com problema, ter alguém para conseguir atender a criança que numa escola regular, enfim, que tem 30 alunos e que é o sistema em si, né? Uhum. É muito complexo. Então, é importante a gente ressaltar que para a gente fechou muito, porque a nossa estrutura já ia de encontro com isso da educação positiva, né? Sim, Então, também sim. fechou muito para a gente isso, assim. É bem E desafiador, mas eu acredito que seja possível. Passinho de formiguinha, né? isso, aquela pequena mudança, assim. Isso aí, isso E, aí, isso e aí. na E questão acho que é bem da relação importante, com as Elo. famílias, eu ia te comentar, tu vai saber falar melhor também, Jé. Comunicação não violenta. Vamos Uhum. entrar, vamos abrir essa portinha. Porque às vezes a gente tem dificuldade e a gente pode dar o exemplo da nossa relação como sócia, como mudou com a educação positiva. Porque a gente acaba sendo muito mais mente aberta, muito mais, como é que eu vou dizer assim, com compaixão até, de olhar o outro, de entender o outro. Ai, tipo, a Jé não me entregou aquele negócio que eu pedi pra ela entregar. Aí, em vez de eu ficar lá, braba, remoendo o negócio, né? Vamos entender. Jé, Uhum. tu tinha que ter me entregue esse negócio. Como é que tu não me entregou? Ah, é Uhum. porque eu não tava legal. Mas às vezes a gente não fala o que está acontecendo com a gente, ou nomear o que está acontecendo com a Bah, gente, e a muito. coisa não acontece. E eu acho que, e digo como prof, uma prof que tinha medo de receber os pais. Uma prof que tinha medo de receber os pais. De abrir a porta e pensar, que eu vou dizer? Ai, como é que eu vou falar? Ai, porque e sabe quando via alguma família chegar um pouquinho mais séria, já pensava, o que eu fiz de errado? Ele vai tirar o aluno daqui. Então, acho que os professores, as escolas, a gente sente isso por essa falha na nossa comunicação. A gente Sim. aprender a expressar o que a gente sente, o que a gente quer, e aprender a receber também, Uhum. Uhum. né? Porque como é que a gente vai criar parceria com as famílias se a gente vai falar com agressividade, se a gente vai falar de um pedestal, se a gente vai falar de um tô Uhum. pagando, Uhum. sabe? Não Tu vai sabe, fluir. a comunicação não violenta, assim, mudou a minha vida, assim, todas as minhas relações. Não é só com as crianças e não é só com as profs, mas que nem tu disse, entre nós sócias, pai e mãe, sabe? Eu tenho outra relação com meu pai. Então, eu acho que isso é saber nomear, né? O que a gente sente e o que a gente quer comunicar. E a forma que a gente vai comunicar. E tu Uhum, pode comunicar uma coisa de milhões de jeitos, né? Então, o que que tu quer comunicar? E o que que tu tá sentindo? E uhum, coisas banais, né, Elo, que às vezes eu sentia
com a tia Iva, né? Quando eu tava ali no agito com ela à tarde na Colorê, fui pro banheiro, né? Não tô legal, tô com dor de barriga, sabe? Eu não comunicava, eu simplesmente ia. E aí eu deixava ela sozinha e ela não sabia onde eu tava e ela ficava chateada só por não ter comunicado que eu tava indo no banheiro. Então parece uma coisa tão simples, mas o falar resolve mundos, assim, E né? eu tenho muita dificuldade com relação a isso. Por quê? Porque eu aprendi que a gente não se desculpa, a gente tem que ser forte, a gente não arruma empecilho para qualquer coisinha, Não pede não ajuda. pede ajuda, porque isso é uma coisa de fraqueza. Então, eu tenho que trabalhar muito essa questão. Muito. Porque senão eu sou a durona, né? Eu sou a irmã mais velha, eu tenho que cuidar de todo mundo. Não é só na escola que acontece isso. Não. Então, a educação positiva veio para a minha vida e para quem conhece a educação positiva só para ajudar. Muito. Eu acho que a gente colocando essas coisas e as pessoas ouvindo isso e vendo como, né, isso da comunicação não violenta, isso de expressar, na verdade, não vamos dar nome difícil para as coisas, é a gente Sim. dizer o que está sentindo. No casal, por exemplo, isso muda muito. Uhum. E a gente falou também na relação com as profs, a gente ter a liberdade de dizer, né? Por exemplo, estávamos eu e a Jé com uma turma. Jé, hoje estou com um pouco de dor de cabeça. Não tô legal. Tu consegue dar um apoio maior? Ou um aluno muito desafiador pegou no meu gatilho, né? Foi debochado comigo, por exemplo, aí começa a ficar nervosa. Troca, Jé, aqui, vem aqui atender. Não tô legal para atender isso. A gente ter essa liberdade de poder se falar essas coisas e saber que o outro vai entender e não vai julgar e não vai cobrar. Então, essa relação, eu acho importante assim, pensando nos professores, a gente colocar essas coisas para as pessoas e elas verem como é diferente viver assim, como é possível e como é bom viver assim, a gente consegue abrir a cabeça de mais alguém para olhar um pouquinho diferente e para fazer uma coisinha diferente. E olha só, né, gurias? A gente tá dando dicas, né? Dicas não, a gente tá dizendo o que aconteceu na Colorê, que são coisas super possíveis de se fazer numa escola, né? A comunicação, o olhar para o sentimento da criança, a perspectiva da criança. Então, são coisas que já vão transformar a realidade de uma sala de aula. Com certeza. A gente tinha o cantinho do pensamento na Colorê, e aí a gente transformou no cantinho do sentimento, né? Fez um cantinho todo especial, né? Com coisas, com música, com areia, com brinquedos de som, com coisas bem legais. E no começo foi difícil, foi um desafio enorme. Mas o que que aconteceu? Quando a criança percebia que ela estava perdendo a paciência, que ela ia brigar, que ela ia bater, que ela ia machucar, ela ia lá para a poltrona. E os outros sabiam que não podia ir lá. Que Gente, era, isso é fantástico, né? né? Também é A importante criança se comentar, dá né, Guria? conta e o outro respeitar. Isso, é Profe, importante comentar quando a gente começou o Canto do Pensamento, foi também uma violência invisível de dizer, mas a gente não manda a criança para lá. Mas é o cantinho do pensamento, é para ela pensar. Mas a criança não precisa pensar, ela precisa respirar. Ela sim, precisa, se né? acalmar, Isso. com certeza. E acho que é bem importante comentar, né, gurias, o quanto abriu a porteira quando isso aconteceu, né? Porque a gente acabou abrindo um espaço para as crianças que elas não tinham em outro lugar. Nem na escola, nem em casa, possivelmente. Então, lá elas podiam escancarar todos os sentimentos bons e ruins. Sim, o primeiro Então, ano foi bem desafiador. a gente quase não conseguia dar Nos conta descabelamos. de acolher e regular essas crianças, né? Sim, Porque elas confiavam. aprenderam a confiar na gente. Até estava lendo ali uns comentários, né, que a Duda trouxe. A escola precisa ser um ambiente seguro e acolhedor. E bastante é isso, assim, né? É onde a criança poder se sentir segura. Uma coisa que a Maia fala muito é quando meu filho errar, eu quero que ele corra para mim ou que ele corra de mim. Uhum. Então, ah,
Tem Isso uma também como coisa. mãe me pega, né? E como É, para professor também funciona isso. A gente consegue criar uma parceria para que as coisas aconteçam sem agressividade, sem ameaça. Acho que foi a Cris, já que trouxe ali de exemplo também, né? Essas ameaças que acontece. E aí tu não vai. Uhum. E eu, como mãe, faço também isso às vezes. Não sei se a minha filha está me ouvindo, mas às vezes a gente se desregula e Sim, não tem mais recurso para fazer a coisa acontecer, né? E sim, acontece. O que não pode ser, eu entendo, né? É a regra. Isso tem que ser a exceção. sim. A exceção. Sim, uhum. sim. Uma coisa que me marcou muito, que eu gostaria de compartilhar, é que, passado alguns anos, uns 2 anos, eu acho, depois que a gente construiu e começou a ver com eles os sentimentos, que eles conseguissem observar os próprios sentimentos, as próprias emoções, uma menina chegou para mim e disse: Prof. Deni, hoje tu tá triste, né? Eu disse: como é que tu sabe que eu tô triste? Porque eu sei, tá estampado na tua cara que tu tá triste. Tu quer um abraço? Pensem. Nossa. Isso não tem preço, gente. Não. Então, além de conhecer os próprios sentimentos dela, as emoções, ela estava sabendo dos outros, das profs, dos colegas, Uhum, sabe? E uhum. os pequenos, eu me lembro dos pequenos da tua turma, que eles quando um chorava, o outro acolhia, Sim. sabe? Os pequenininhos de 2 e 3 anos, né? A gente tá falando no caso, pensa só, né? Então, eu acho que é isso que vale, né, gurias? É o que precisa. E antes de ler os comentários e responder as perguntas, se alguém quiser botar algum comentário, falar um pouquinho, perguntar, daqui a pouquinho a gente já vai olhar para tudo isso. Eu queria conversar um pouquinho, gurias, para finalizar. Quais são as barreiras? Aonde está a barreira maior, né, de conseguir levar isso para as escolas? E na minha opinião, acho que está na gente mesmo, né? Na nossa criação, na nossa história, nos nossos sentimentos, nos nossos traumas. É aí a barreira principal, acredito eu. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Primeira coisa que me veio na cabeça foi isso, assim, não sei se eu diria como barreira, se vou responder Uhum. exatamente a pergunta, mas como primeiro passo, Aham, que é o autoconhecimento. sim. É a gente conseguir olhar com carinho para aquilo que a gente sente, né? Olhar com carinho para nossa história, para as coisas que não foram boas e conseguir Uhum, entender os nossos gatilhos, o que que não, o uhum, que a nossa criança não recebeu, o que que a nossa criança recebeu que poderia ter sido diferente, para conseguir fazer diferente. Porque a uhum, gente diz assim, a principal barreira é o sistema. A principal Uhum. barreira são muitas crianças dentro da sala de aula. A gente não vai mudar isso. Isso não, né? Pode ser que mude, mas eu entendo que é um processo diferente. E aí, de novo, a gente coloca a responsabilidade no outro e uhum, não na gente. Então, se eu quero uhum, fazer diferente, eu ficar culpando o sistema, eu ficar culpando, não vai resolver. A gente precisa se ajudar, sim. né? E acho que plantar essa sementinha assim para as pessoas conseguirem se olhar com mais amor, com mais carinho, e aí esse amor vai transbordar e passar adiante, né? E começar a se dar conta das próprias emoções, né? Porque eu sempre me pergunto assim, por que que isso me incomoda tanto? Uhum. Sabe? Algumas coisas que acontecem, gente, por que que eu me incomodo tanto com isso? E aí eu paro para pensar, reflito, e aí eu descubro da Sim, o onde que veio está por isso, trás disso o que está também. por trás disso também. Sim, Isso, sim. isso. Eu acho que é muito isso. Gurias, vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas. A prof. Vamos ver. Bruna, da Criamundo, também estava aí, Aham. dando oi. A Manu. Ai, tomara que a Manu ainda esteja. Manu, beijo. A Cris, trouxe uma questão. Como levar a educação positiva para as profs? Na fala da minha filha de 7 anos, as profs parecem agressivas, com ameaças. Acho tão difícil de longe conseguir ajudar. Exemplo, amigo secreto. Crianças estarão contando quem pegou. Prof ameaça que não terá mais amigo secreto. Então, eu acho que é bem o que a gente comentou, né, gurias? A dificuldade.
E, e como pai a gente pode ajudar, sabe? Eu acho que isso é a maior dificuldade, assim, como eu chego na escola, né? Só que eu preciso dizer que às vezes o caminho também é inverso. Às vezes as profs estão tentando mudar tudo isso, e como eu chego na família para fazer diferente? Então, a gente tem que se unir, na verdade, né? A gente tem Fazer que parceria. fazer parceria, a gente tem que se juntar, porque eu acho que é o caminho mais fácil, a conexão com a escola e com os professores. Sim, duas Uhum. coisas que me chamou a atenção, né, nesses comentários é difícil de longe ajudar. A mãe não tem que estar longe, a mãe tem Uhum. que estar perto. Os pais têm que estar perto da. Claro, talvez ela Isso. quer dizer longe da filha, né, e não tá ali no momento. Isso aí, isso aí, isso aí. Mas no sentido de a gente precisa estar junto. Então, Uhum. claro, é difícil, mas chegar para a escola e tentar procurar essa abertura, sabe? Procurar Uhum. algum profissional ali da escola que tu tenha um pouco de abertura para ir se aproximando disso e entender se realmente as profs são agressivas e como é que acontece essa Uhum. agressividade, né? E outra coisa assim, estarão contando do amigo secreto. Se fosse, por exemplo, na Colorê, qual seria a minha visão? Então, essas Uhum. crianças não estão prontas para amigo secreto. Uhum. E aí a gente está colocando essas crianças fazerem algo que elas ainda não estão prontas. E é isso que está causando né, as crianças se desregularem, as profs se desregularem, porque daí a brincadeira não Uhum. está funcionando. Mas a brincadeira é para quem? Exato. E será que essa prof explicou o que que é o amigo secreto? Como a gente vai Com fazer? certeza, sim, mas as crianças não têm condições de Dependendo da guardar um idade, amigo não secreto. conseguem guardar Elas não segredo. conseguem fazer isso. Com Ai, certeza. gente, eu não vou contar a história do Pedro, mas é a melhor do mundo quanto ao amigo secreto. Sim. Mas acho que isso é importante, assim, a gente entender o quanto a gente coloca situações que, Uhum. falando, eu não sou tão estudada quanto tu, né, já assim, nesse sentido do cérebro da criança. Uhum. Não, O não quanto ele tem, tá maduro para isso, não né? tem essa capacidade, não é porque não foi estimulado, porque não, porque precisa de Sim, tempo também para isso, né? Então a sim, gente sim, colocar situações que ainda não são possíveis e ter uma expectativa irreal da coisa, sim. Sim, né? acho que é bem isso, né? Deixa eu ver o que mais, gurias. A Laércia, do Luquinhas. Beijo, mamãe, para o filhote também. A tia Rose, a Adri. E Uhum. a Duda botou. A Duda é total educação positiva, trabalhou bastante com nós e vai participar de uma live com a gente no projeto das escolas. Ela colocou assim: a escola precisa ser um ambiente seguro e acolhedor. É onde as crianças podem se sentir seguras para buscar auxílio caso algo esteja acontecendo em outro ambiente. E acho que isso que a Colorê se tornou, na Uhum. verdade. Acho que por isso que foi tão desafiador, né, gurias? Com Uhum. certeza. Vamos ver o que mais. Duda de novo. Se pra gente já é difícil nomear o que estamos sentindo, imagina para as crianças. Muitas vezes elas precisam de ajuda para nomear isso tudo que elas estão sentindo. Na conversa com meu afilhado, que foi super mal na prova, e que ele é ótimo em matemática, e dificilmente ele vai mal na prova. E isso foi uma coisa, um alerta aqui na cabeça. Gabi, a gente tinha estudado junto, né? Tu estava sabendo a matéria, o que que aconteceu? Não sei, Dinda, me deu um branco. Gente, quem disse que não pode dar um branco numa criança? Se às vezes dá branco no adulto também, Uhum. né? Então, compreender isso. E o quanto é legal se colocar no lugar, né, gurias? Isso a gente não falou. De sempre pensar, e se fosse o adulto? Isso. Isso. Né? E se Uhum. fosse. Isso para mim funciona muito bem. Sabe? Antes de fazer qualquer coisa, eu penso, tá, e se fosse um adulto fazendo, como eu agiria? Uhum. Né? Porque a gente acaba hierarquicamente Isso. menosprezando e inferiorizando a criança, né? Uhum. Uhum. Isso de Sim, nomear, acho não, precisa ser ensinado a sentir o sentimento, né? Perceber o sentimento e nomear o sentimento. A gente precisa ensinar as nossas crianças, alunos e filhos, a entender os sentimentos para conseguir nomear. A gente estava estudando, né, gurias, a atenção plena educação e emocional. isso, inteligência emocional. A inteligência emocional precisa ser ensinada. A gente precisa falar sobre inteligência emocional.
É o né? básico. E a gente não consegue. A gente tem que aprender antes, né? Com certeza. Tem uma pessoa, eu falo seguido pra Gé dela, né, Gé? Da Cris Junqueira, que ela é sócia fundadora do Nubank e mãe de quatro. E ela fala muito assim sobre negócios e maternidade. E quando perguntam pra ela assim, o que que tu quer mais ensinar para os seus filhos, ela assim, inteligência emocional. Inteligência emocional. Né? Isso vai É o mais fortalecer a gente importante. para muitas coisas, assim, para a gente se sentir seguro, para a gente se sentir autoconfiante, para a Sim, gente, né, ter essa segurança para tomar as decisões, para seguir com a vida, para se sim. conhecer, para saber quem eu sou, o que que eu estou fazendo aqui, né? Pra Uhum, encontrar o meu uhum, lugar no mundo, assim, os sim. sentimentos. São Aí muito importantes. a gente pode começar a falar de Divertidamente, a gente pode Nossa, começar a falar de sim. Frozen, né? Livre estou, Sim, quanto a gente às vezes encobrir, quer não se sentir, esquecer. nunca saberão. Não Então, sei se são emoções ou são gases, isso, isso né? aí, isso aí. Mais uma Então, portinha aí, né, para outra conversa. é verdade, verdade. Que mais? Lorenzi, grande aula, meninas. Beijo, Lô. A Nídia, Ai, que saudade. saudades de você. Sensacional essa conversa. A Nídia também era prof. Lá, tá, ó, agora lá. Na Austrália. Olha ali, ó, Isso. assistindo da Austrália. Muito bem. A Neiva, Dindinha. Meninas, parabéns por esse trabalho lindo, amoroso e transformador. É assim que podemos fazer do mundo um lugar melhor para todos. Muitos coraçõezinhos. A Cassi! Lembro quando a semente foi plantada na Colorê. Hoje dá para ver que essa semente se transformou. Então tenho esperança que vai dar certo um dia nas escolas. Gratidão, Cassi, que lindo. Muito bem. Acho que era isso, gurias. Queria finalizar, então, dando essa esperança. Vamos finalizar com a mensagem da Cassi, que foi linda e maravilhosa, né? Aham, aham. Uhum. Que a gente começou com uma sementinha e quebrou a cara muitas vezes e não conseguiu muitas vezes, foi desafiador. Outras profs vão entrando e tem que trazer elas pra gente, né? Então eu acho que isso é muito desafiador mesmo, assim, sabe? E mas é possível. É É possível, possível. era o que eu ia dizer. É possível ter uma relação de conexão, de vínculo, né, Aham. respeitoso. E entrou um comentário, já vou Uhum. falar da Vai lá. Dami. Dami, minha colega também, aluna da Prof. É Dami. verdade, aluna É da Prof. aluna. Dene. Né, essa questão da permissividade e educação positiva não é ser permissiva, construir uma Ai, boa, relação Dami. saudável. Então, é isso mesmo. Obrigada por nos lembrar. Isso faltou a gente. Tem muita coisa É para falar, né? verdade, é algo muito importante que é muito confundido, né, Elo? Mas isso é bem importante. Assim, é possível criar uma relação de respeito com as crianças e entre nós. A gente começa a Uhum. ver, né? Vou citar de novo o nosso exemplo, Jé, como a gente se julgava em diversos momentos, por faltar esse olhar assim um pouquinho mais Uhum. compassivo. E acho que assim, né, Elo, a gente pode abrir no momento em que a gente decidiu vender a Colorê, que é algo ainda bem polêmico, daria pra fazer uma live disso. A gente É um luto, teve o que eu digo para todas as pessoas, sem vergonha, assim, a conversa mais madura que eu já tive com alguém na minha vida. Porque o fim de uma sociedade, o fim de uma história, o fim de uma escola, o fim de algo muito importante na um nossa vida, casamento, né? né? Um casamento. Eu digo que a gente tá vivendo um divórcio, assim, nós duas, né? Isso! A gente tá super bem por estar divorciada. E Do não é fácil. sonho. Então, eu acho que a gente só conseguiu finalizar essa história da forma que foi com a conversa, que foi por causa da educação positiva. Sim. Né? Por se olhar, se compreender, se entender. E eu acho que isso, gente, não tem preço, né? Eu acho que é para nossa vida, né? Não só para a escola. Quando eu Uhum. fui te falar, né, Jé, que tava pesado, que tava difícil, que eu não tava dando conta, tu me olhou e tu disse assim, tu não tava com medo de me falar isso, né? É porque eu era a pessoa da raiva. Mas é importante como a gente conseguiu ver isso, como a gente Sim. consegue, né? Tu dizer, eu era a pessoa da raiva e eu era a Uhum, pessoa congelada. E eu não conseguia uhum, falar, e tu não conseguia uhum. receber. Então, assim, É bem isso, é bem isso. Então, né? é possível, gente, é possível
A gente vai fazer mais lives, né, gurias? Quero aproveitar para fazer a propaganda aqui. A próxima live é dia 29/7. Se chama Minha Escola Não Está Pronta. E agora? Com a Muriel, que é prof em Caxias do Sul, que vai nos trazer a visão como prof, que eu acho que é muito importante, estando dentro de escola, né? Porque Escola regular. a gente tem uma realidade um pouquinho diferente. Então, esse projeto vai ter muito o que falar, vai ter muito pano para manga. Então, quero convidar as pessoas, né, para estar com a gente, para olhar os conteúdos, para fazer perguntas, porque eu acho que a gente só consegue construir, ajudar, quando a gente tem as dúvidas das pessoas, né? E eu até tenho uma sugestão para uma live especial sobre bullying. Sobre bullying. Porque hoje na academia, Eu cheguei a ser grosseira, eu acho, nos stories, porque eu cheguei muito indignada. uma mamãe contando o que a escola estava fazendo com a própria filha. Isto é horrível. É desafiador não ser ouvida para poder contar o que está acontecendo, porque normalmente o bullying se fecha os olhos, como prof, como coordenadora, como diretora de escola, né? Tem pais que dizem, faziam isso comigo também quando eu era criança, Sim. sabe? Não é mais, são tempos diferentes. E isso me deixou angustiada. Sim. Mas A a vida gente inteira. precisa se preparar, né, gurias? Assim, Sim. me coloco no lugar de uma direção, por exemplo. A gente Exato. precisa se Não é preparar. claro, porque não é que eu esteja culpando a direção de escola. Não, Isso. a gente não está pronto para Isso. saber o que fazer. Foi o que eu disse nos stories. Todas as escolas precisam uma educadora parental. Que consiga mediar tudo isso, sabe? Que consiga. Porque é ruim para a família, é ruim para a criança, é ruim para prof, é ruim para a direção e é ruim para quem está fazendo bullying. Porque eu citei, fulano de tal com 16 anos invadiu e esfaqueou todo mundo na escola. Da onde isso Por quê? vem? Uhum. Né? Então, nossa, tem muita coisa para ser trabalhada e pensada nesse assunto. Mas, gurias, quero agradecer demais. Foi Muito, um muito, prazer. muito obrigada Adorei. por toparem as minhas ideias mais malucas. Meu Deus, nós ficaríamos horas, né, Dani? É um Com problema certeza. seu. É um assunto. Sim, e agradeço muito, muito, muito todo mundo que esteve aqui com a gente. Foi muito bom ver esses rostinhos, né? Estando aqui, nos apoiando. Então, espero vocês nos próximos. A gente sempre está à disposição, né? Hoje uma mamãe nos parou na rua. Ai, deixa eu falar uma coisa contigo, com a minha mãe. Então, mesmo não tendo mais a Colorê, né, Elo, a gente sempre vai estar à disposição para ajudar no que for. Tenho os meus atendimentos também para as famílias e para os pais que querem, sim, entrar nesse mar maravilhoso da educação positiva. Mergulhar de cabeça. Então, muito obrigada, muito obrigada. A live vai ficar salva. Sim. Então, vamos compartilhar e vamos mandar para quem precisa. E seguimos nessa união, assim, de escola e famílias. E escolas e famílias, isso. Eu convido todo mundo que está na live para quem estiver junto, dar um abraço bem gostoso. Sinta-se abraçada. Aquele abraço assim, ó. Depois bem tu abraça os gostoso, teus filhos de coração, maravilhosos. tá? Muito amor e muita conexão. Sim. Obrigada, Obrigada gente. pelo convite, adorei também. Obrigada, Elo. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.